do zero e passo a passo, de forma 100% gratuita, vamos aprender como fazer essa planilha de orçamento aqui no Excel que você está vendo. À medida que eu troco ali em cima o pedido, automaticamente o orçamento também é totalmente atualizado para mim, com o nome do cliente, a data do pedido, o produto que ele está comprando, quantidade total, valor, frete. Sim, tudo isso a gente vai fazer juntos, passo a passo. Esse orçamento que você pode imprimir em PDF, mandar por WhatsApp, e tudo que o cliente compra, você registra aqui, ó, nos pedidos. Vai colocando o status, se é um orçamento, se está cancelado, se é um pedido. Também temos aqui a parte de cadastro de produtos, para você saber quais produtos você tem na sua loja, qual o custo unitário dele, qual o valor de venda, o lucro bruto e também a margem. E o legal é que funciona de modo automático. Sempre que você digitar aqui uma nova linha para cadastrar um novo produto, digamos que esse daqui ele custe R$100 e eu vou vender por 120. Automaticamente ele já calcula o lucro bruto e também a margem referente a esse produto, a margem de venda. Temos também a parte de cadastro de clientes, onde você pode cadastrar as informações dos seus clientes, CPF, telefone, e-mail, nome, endereço, porque tudo isso vai ajudar na hora de você fazer pedido. Porque você clica e já seleciona a lista, a opção que você quer, seja do nome do cliente, o nome do produto, ó, que aparece para você automaticamente. Então é uma planilha bem completa e bem inteligente também, que a gente vai fazer juntos, do zero e passo a passo. Vamos começar fazendo o talão de pedidos, o orçamento, o PDF que vamos imprimir. Aqui eu gostaria de começar com algumas informações essenciais que vão nos ajudar muito na visualização e também depois, quando a gente for imprimir, poder mandar essas informações aqui para os nossos clientes. Então aqui, pessoal, eu vou começar com uma informação que pode ser mais ou menos aqui nessa linha, para não ficar muito nas bordas, porque depois, como a gente vai colocar algum visual bonito e tudo mais, fica difícil. Então vamos começar mais no meio da tela, porque fica mais fácil da gente organizar depois as informações. Eu vou começar com algo do tipo data do pedido, dois pontos, enter, data da entrega, dois pontos, enter. Data do pedido e data da entrega? Não é você que vai preencher isso daqui, vai ser totalmente automático, tá bom? Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna, clicando na divisão de uma coluna com a outra e arrastando para a direita. Ó. Assim tá bom? E agora a coluna E, também vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. Aqui, basicamente, a gente vai colocar as datas do pedido e da entrega. Mas ainda, por enquanto, vamos deixar vazio. Por quê? Porque não temos ainda essas informações. Se você quiser, até para colocar um xizinho, só para saber que aqui vai entrar uma informação automática. Agora, pessoal, o que daria para fazer? Temos a data do pedido, data da entrega. Eu vou pular mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, e então vou escrever uma informação que vai ser muito importante, que são os dados da minha empresa. Vou colocar assim, ó, minha empresa. E aqui a gente vai cadastrar essas informações da minha empresa. Aqui na esquerda, ó, tá vendo que eu voltei uma célula? A gente vai colocar as informações da nossa empresa, que seriam o endereço, o CNPJ, CPF, telefone, informações de cadastro. E do mesmo modo que precisamos ter as informações de cadastro da nossa empresa, também vamos precisar ter informações de cadastro do cliente. Mas antes da gente fazer do cliente, vamos continuar descendo, porque depois fica mais fácil. O legal é que as informações da sua empresa, você vai cadastrar e vai deixar aqui. Por quê? Porque pode ser que não mude. Você vai ficar mudando o CNPJ da sua empresa? Vai ficar mudando o endereço, o telefone? Pois é muito mais difícil você ficar mudando essas coisas do que mudar a data do pedido. Que cada pedido tem uma data, você concorda? Então aqui a gente pode deixar algo fixo. Exemplo, vou colocar aqui o endereço da minha empresa. Você vai colocar o endereço real que você usa. Aí aqui você vai colocar o CNPJ da minha empresa. Você vai colocar o telefone da minha empresa. E assim vai, tá, pessoal? Você vai cadastrar aqui certinho as informações. E essa coluna C, também posso clicar e arrastar para a direita para aumentar o tamanho dela. E descendo agora mais um pouquinho, ó, 1, 2, 3 linhas. Podemos colocar aqui ID. Mas o que seria esse ID? O ID, pessoal, é o que vai retornar para a gente cada produto, cada item, cada valor, quantidade que tem dentro de um pedido. Digamos que uma pessoa fez aqui um pedido que ela tenha 3 itens. Tem o item 1, o item 2 e o item 3. O item 1 que ela comprou foi um produto A, o item 2 foi um produto C e o item 3 foi um produto Y. Cada um desses produtos precisam ser listados aqui dentro desse orçamento da pessoa. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Porém, como eu não sei com quantos produtos você vai trabalhar, um orçamento pode ter 10 produtos. Não, professor, não. O meu vai ter 20 produtos, o máximo. Enfim, você vai fazer essa numeração máxima que você vai utilizar.
Aqui no meu eu vou colocar, pessoal, algo não muito grande, talvez 8, 10, fica bom. 9, Enter 10. Então até 10 pedidos. Não vou estender muito não, porque senão vai ficar realmente muito grande. Depois que a gente tem o ID, cada pedido vai ter vários itens, certo? Então aqui eu vou chamar eles de produto. Mas os produtos também poderiam ser serviços, itens, enfim, são os itens aí do seu orçamento. Na próxima coluna, o que a gente pode colocar aqui, pessoal? Dá para a gente colocar quantidade. Você pode escrever por completo ou abreviar igual eu estou fazendo. E por fim, na próxima coluna, a gente pode colocar valor. Agora é hora de organizar um pouquinho melhor essas informações aqui, ó. Colocamos aqui o endereço. Tá vendo a largura que a gente usou, que aparece aqui em cima? Largura 11, quando você clica? Pois é, a gente vai ter que usar depois essas informações, tá bom? Então, a gente está usando ali uma largura 11, ó. Mais ou menos 11, né? Aqui, ó. Aí, ó, certinho. Enfim, o que você usar em um, você tem que usar no outro, tá? Aqui, os dados da minha empresa, ó. Eu vou aumentar bastante isso daqui. Talvez usar uns 30 e alguma coisa. Só que você tá vendo que quanto mais se aumenta essa coluna D, mais ela vai distanciando tudo que tem na coluna E. A quantidade, tá bom deixar aqui? Tá. Por quê? Porque o produto eu preciso realmente ter uma coluna maior para ele. E depois vem a quantidade. Mas olha o que acontece aqui em cima. Data do pedido e só lá no final que vai ter a data. Então aqui não ficou muito bom. Para corrigir esse problema, essa situação, vamos voltar um pouco o tamanho da coluna. E aqui podemos usar o que é chamado de mesclagem de células. Só para a gente conseguir corrigir um pouco esse problema. Minha empresa. Não vai dar para colocar todos os dados aqui dentro dessa célula pequenininha. Vai ficar muito pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar umas 3 células aqui. E então eu venho no mesclar e centralizo tudo. Ó. Na célula de baixo também, mesclar e centralizar. E na de baixo também, mesclar e centralizar. Pronto. Aí eu posso pegar essas informações e alinhar elas à esquerda. É isso aí, pessoal. Além disso, os produtos a gente pode fazer a mesma coisa. Então aqui eu já tenho o produto, certo? Esse quantidade e valor, deixa eu deletar eles por enquanto. E eu vou também, ó, pegar aqui, ó, 1, 2, 3 colunas, mesclar e centralizar. Então a gente usou esse blocão aqui para colocar os produtos. Na próxima coluna, agora sim, dá para a gente usar a quantidade. E por fim, dá para usar o valor. A quantidade dá para aumentar um pouquinho e o valor também. Lembra da questão que fizemos aqui, ó? Endereço, telefone, pois é, da minha empresa. Agora também vamos precisar fazer algo muito parecido, porém para a empresa do cliente. Então deixa eu copiar esse minha empresa, colo aqui do lado, ó. Endereço, CNPJ, telefone, copio e colo aqui também. Só que agora não vai ser minha empresa, vai ser a empresa do cliente. E esse cliente, pessoal, a gente vai selecionar ele através de uma lista, tá bom? O endereço do cliente vai tudo mudar de forma automática, então vamos colocar aqui xizinho para a gente não esquecer. Deixa eu aumentar também um pouquinho aqui o endereço. Aumentar aqui, ó, essas colunas. Vamos ter que mesclar também, na verdade, né? Vamos mesclar essas duas aqui, ó. Mesclar e centralizar. Aqui também. Mesclar e centralizar. E aqui também. Pronto. Seleciona esses dados e alinha eles à esquerda. Dá até para aumentar um pouco a coluna H. E aumentar um pocão a coluna I, onde vai ter o valor. É isso aí. Agora já está ficando um layout bem melhor, bem mais organizado. Então aqui a gente vai cadastrar vários produtos. Tudo isso aqui vai ser automático, tá bom? Os produtos vão aparecer aqui. Se você quiser, já dá para selecionar as linhas do produto e também mesclar e centralizar. E alinhar à esquerda e colocar um xizinho aqui dentro. Ó. Agora, só para não perder muito tempo, o que eu vou fazer? Selecionando essa célula aqui, eu posso dar um Ctrl C e depois nas linhas de baixo um Ctrl V. Ctrl C e saio colando, ó, nas linhas de baixo, porque assim a gente ganha tempo e já fica tudo com o mesmo padrão. Quantidade, pessoal, e valor também vai ser tudo xizinho. A gente pode colocar aqui um monte de xizinho, copia e cola, só para a gente saber que vai ser automático. Beleza, depois dessas informações, a gente já pode ir finalizando este nosso orçamento. Mas eu gostaria de finalizar com informações bem interessantes. A primeira seria ter uma totalização da quantidade que o cliente está comprando. Dá para fazer isso, é bem simples. Como que a gente faz isso? Aqui numa célula, vamos fazer quantidade total, 2 pontos, Enter. Também vamos ter valor total, 2 pontos. Podemos também ter aqui, pessoal, o frete, que vai ser incluso, e totalizar essas informações. Eu vou selecionar quantidade, valor e frete, e alinhar à direita, para ficar mais organizado, olha só. E os totais a gente já pode deixar feito. Quantidade vai ser igual uma soma, que é uma fórmula que vamos usar aqui no Excel. É muito importante quando você digitar o igual soma, aparecer para você essa lista, para você poder selecionar a fórmula que você quer usar. E aí você vai dar 2 cliques, 1, 2, e seleciona toda a quantidade, e dá um Enter. Agora no valor, vamos fazer igual soma,
2 cliques, 1, 2, e também selecionar todo o valor e dar um Enter. E o frete, pessoal, eu vou deixar um xizinho. Por quê? Porque ele vai ser automático a partir do pedido que a gente fizer. Agora, indo um pouquinho aqui para o lado, eu vou selecionar algumas células e arrastar aqui um pouquinho para baixo. Ó. Pode ser mais ou menos aqui assim. E vou mesclar e centralizar, organizar aqui ao meio. E aqui eu vou escrever uma mensagem para a pessoa. Exemplo, caso tenha alguma dúvida sobre o pedido, sobre este pedido, entre em contato conosco. 2 pontos. Aí, como é que eu vou fazer para quebrar a linha? Eu vou usar aqui no Excel um outro atalho, que é o Alt Enter. Aperta a tecla Alt e aí sim aperta o Enter, tá bom? Alt, aperta e segura, Enter. Aí você coloca aqui ó, o seu número de telefone. Eu vou deixar só com xizinho para não dar nenhum problema de direito autoral. Mas aí você coloca o número correto da sua empresa. Quebro de novo algumas linhas e posso escrever, ó, obrigado pela confiança. Então veja que a gente está fazendo algo, pessoal, dá um Enter, bem profissional e bem bonito. Ó. Esse obrigado pela confiança, você pode selecionar ele, colocar aqui uma fonte diferente, aumentar um pouco o tamanho. Já fica bem mais legal. Ó. Esse número de telefone, vamos fazer o seguinte, ó, entre em contato, deixa eu quebrar essa linha com Alt Enter, igual a gente aprendeu. Esse número de telefone, vou colocar ele aqui na frente e vou deixar ele um pouquinho maior também. Pronto. É isso aí, ó. Agora eu acho que ficou bem legal, bem interessante. Aqui dá para colocar o número verdadeiro, né? Vou colocar assim, ó, 00, 123, e... Enfim, né? Aí cada um coloca o número correto, real da empresa que vai utilizar. Pronto. Essa coluna aqui, ó, dos valores, vamos aumentar levemente o tamanho dela, para caber certinho as informações. E basicamente é isso, tá, pessoal? E faltou só um detalhezinho, na verdade. Vamos colocar aqui, ó, o total geral aqui embaixo. Que vai ser o quê? Igual a quantidade, não o valor total, mais o frete. E dá um Enter. Pronto. Lembrando que valor e frete é dinheiro, então a gente pode selecionar eles e colocar aqui em cima em moeda. E aqui também, ó, o total a gente seleciona e coloca em moeda. Pronto, é isso aí. Depois que a gente fizer tudo funcionar, a gente já vai conseguir ver os valores aqui mesmo, ao invés desses erros e tudo mais. Tá dando erro porque tá tudo com xizinho, né? Mas daqui a pouco vai tudo funcionar da forma correta. Agora é uma das partes que eu mais gosto, que é ajustar o layout e deixar isso aqui bem bonito. Vamos começar com o cabeçalho aqui dos produtos, das quantidades, porque está bem fácil de arrumar. Vou selecionar então esse cabeçalho, ID, produto, enfim, e organizar aqui ao meio, colocar uma corzinha amarela, pode ser essa daqui, e uma letra preta com uma corzinha um pouquinho mais forte, ó. Fica bem legal. O ID, eu vou selecionar todos, vou dar aqui uma alinhada ao meio, pronto. Quantidade e valor total também, ó. Dou uma alinhada ao meio. O valor, pessoal, você já pode selecionar tudo e colocar ele aqui em dinheiro, moeda, porque aí já fica certinho conforme a gente vai fazer. E vou selecionar tudo também e aproveitar e colocar aqui, ó, bordas, todas as bordas. Pronto, legal. Minha empresa, vou selecionar tudo aqui também até o final, mesclar e centralizar e colocar o mesmo layout que a gente fez anteriormente, ó. E o do cliente também. Seleciono tudo, mesclo, dou uma organizada ao meio, dessa forma aqui. E dá para selecionar tudo agora e colocar bordas, porque fica bem organizado. Ó. Endereço, CNPJ e telefone, vou colocar uma corzinha cinza e o do cliente também. Ó. Pronto. Agora, esse espacinho que ficou aqui, ó, entre a minha empresa e os produtos, eu vou clicar nessa linha 17, ó, que pega bem aqui no meio. Cliquei nela, botão direito, remover, excluir, só para tirar aquela linha vazia. Indo agora aqui para o final, eu vou selecionar essas quantidades totais, o frete, e vou colocar aqui um amarelinho, bem suave, e esse total aqui de baixo eu seleciono e coloco um amarelo um pouquinho mais forte. E vou selecionar também esse total, o título, vou dar uma mesclada nele, e esse valor também, eu dou uma mesclada. Pronto. Vou selecionar esses dois aqui, dar uma centralizada no meio, e esse total eu vou jogar ele aqui para a direita, para ficar mais organizado. Agora dá para selecionar isso daqui também que a gente fez, colocar todas as bordas, e essa mensagem também dá para selecionar, colocar bordas, e se você quiser, um cinzinha no fundo, porque dá um destaque um pouquinho diferente. Indo agora aqui para cima, temos data do pedido, e vai ter aqui as informações de data mesmo. O que dá para fazer, talvez seja deixar assim mesmo, sem muita informação visual. Mas aqui do lado, talvez seja interessante colocar o logo da nossa empresa. Então, como é que eu vou fazer?
Eu não vou colocar logo nenhum. Por quê? Porque depois você coloca o logo real da sua empresa. Então aqui eu vou colocar inserir e vou pegar, por exemplo, uma forma, que pode ser um retângulo. Mas se você for usar uma foto da sua empresa, é só você clicar aqui em imagens e colocar sobre célula deste dispositivo, que aí você consegue pegar uma foto do seu computador. Eu vou pegar aqui uma figura, um retângulo, enfim. Vou clicar, segurar e arrastar, como se fosse de fato o logo da minha empresa. Vou deixar assim. Vou clicar aqui dentro dele e escrever aqui, ó, o nome, só para ter uma informação, né? Para a gente fazer essa simulação como se realmente fosse aí o logo da empresa. Eu vou colocar essa figura aqui em forma de formato, numa cor amarelinha. Contorno, pode ser um contorno laranja. E eu acho que é isso. E a letra, eu vou colocar uma letra mais escurinha. Pronto, então digamos que aqui é o logo da minha empresa. Agora, o que dá para a gente fazer para melhorar e fechar com chave de ouro esse layout que fizemos? Vamos clicar aqui em cima, pessoal, no exibir. E então, linhas de grade, a gente remove essa opção aqui, ó, para deixar o Excel um pouquinho mais clean, sem aquelas linhas de divisão no fundo. E olha que legal que já está ficando a cara do nosso orçamento. O que dá para fazer aqui ainda para melhorar é selecionar, ó, todas essas linhas, essas bordas aqui de fora. E então aqui em cima, em página inicial, você vai clicar, calma, nas bordas, setinha para baixo, e bordas espessas. Pronto, ó, que você coloca uma borda de fundo. Só que aí, a coluna B, você pode diminuir um pouco o tamanho dela. E a coluna J também, para não ficar muito grande e não ficar muita informação. Fica bem bonitinho, bem enxuto, bem resumido, certinho, conforme muito de vocês aí podem precisar. Esse espaçamento aqui, ó, tá vendo que ficou um espaço? Dá pra gente melhorar, dá para reduzir. Ou, se você quiser, dá pra gente fazer um título, um cabeçalho para esse orçamento. Deixa eu pegar essa figura, colocar um pouquinho para baixo e selecionar toda essa linha de cima aqui, ó. Vou colocar mesclar e centralizar. E aqui eu vou escrever orçamento. Que vai ser, na verdade, o pedido, né? Posso até colocar orçamento, tracinho, pedidos. Enter. Vou colocar aqui a fonte que eu quero. A cor também, ó, para combinar com o fundo. E colocar todas as bordas. É isso aí. A data do pedido, tá vendo que ficou um pouco desalinhado? Dá para arrumarmos também essa situação, né? Para deixá-la mais organizada. E uma sugestão é, essa data do pedido, talvez possamos colocar ela aqui, ó, anteriormente. Ó. Então deixa eu copiar e colar ela aqui antes. E deleto essa daqui que eu fiz. E data da entrega, também dá para fazer algo parecido. Copio e colo aqui embaixo. Pronto. E deleto o que eu fiz. Agora essa data do pedido eu seleciono, mesclo. E data da entrega também. Seleciono a linha de cima e de baixo e mesclo. Só que o truque está aqui, pessoal. Seleciono essas duas células agora e coloco quebrar texto automaticamente. E coloco para alinhar na direita. Agora, as datas a gente vai colocar aqui, ó, nessa célula. Posso mesclar e organizar à esquerda e também aqui na célula de baixo. Bom, então aqui que a gente vai ter o primeiro xizinho e o segundo. E esse logomarca, vai poder ficar bem maior agora. Com essas informações, a gente já finalizou tudo o que precisamos dentro desse nosso orçamento. É só fazer ele funcionar de modo automático. Como que a gente vai fazer esse funcionamento de modo automático? Primeiro, vamos aqui no rodapé, clicar com o botão direito em cima dessa planilha que fizemos e colocar renomear. Aqui eu vou escrever, pessoal, orçamento ou talão de pedidos. Vou escrever até imprimir. Pronto. Ótimo nome, imprimir. Porque essa aqui é uma aba que você vai usar apenas para imprimir. O que falta fazer agora? Falta fazer todo o resto, ou seja, os pedidos, os produtos e assim vai. O que eu vou utilizar aqui, pessoal, de mais informações? Eu vou clicar agora nesse botãozinho de mais para poder cadastrar uma nova planilha. Botão direito, renomear e vou chamá-la de produtos. Enter. Vamos começar cadastrando todos os produtos que a gente vai usar. Mas como assim, professor? Você não vai vender produtos ou vender serviços? Pois é. Imagina só, toda hora que você vender um produto, você tem que ficar colocando o nome dele lá naquele pedido. Que demora, né? Então é muito mais fácil você já cadastrar todos os produtos que você vai usar. Vai fazendo isso de pouco em pouco, não precisa fazer tudo de uma vez. Porque sempre que você for usar aquele produto, vai aparecer uma lista para você, só para você selecionar o produto que você quer utilizar. Fica bem mais fácil. Então aqui na primeira coluna, pessoal, coluna A, eu vou colocar assim, ó, data de atualização. Para a gente saber quando que atualizamos cada produto. Na próxima coluna, podemos ter o nome do produto e depois a marca do produto ou o fornecedor, enfim. Fornecedor também é uma informação bem legal e importante de se ter. Custo unitário é importante porque, a partir do custo,
podemos saber qual uma venda unitária interessante de se praticar, porque assim dá até para saber o lucro bruto e também uma margem em porcentagem. Com essas informações, já conseguimos ter um controle bem legal dos produtos. Na divisão de A com B, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar um pouquinho. Então, digamos que eu esteja cadastrando agora um produto. A data de atualização eu vou colocar dia 20/1/2026. Enter. O produto, pessoal, que eu vou cadastrar, ele vai ser aqui, ó, notebook de 2 teras com 24 GB. Pronto, digamos que seja um produto aqui que eu esteja vendendo. A marca desse produto, eu vou colocar aqui, ó, a marca dele, exemplo, marca ABC. E o fornecedor vai ser o comércio ali da rua. O custo unitário desse produto, digamos que seja R$ 9.571. Enter. Clico nessa célula do dinheiro e coloco aqui em cima na moeda. A venda unitária, eu vou estipular um valor de venda. Eu quero vender esse produto por R$ 12.000. Será que vale a pena? Será que faz sentido? É isso que a gente vai ver. Então deixa eu clicar aqui novamente na moeda e vou aumentar agora a coluna G e a coluna H. Qual que é o lucro bruto que eu vou ter? Ele vai ser igual à venda unitária menos o custo unitário. E aqui vai dar um lucro bruto de R$ 2.429. Tá bom ou tá ruim? Não sei, é você que vai dizer se faz sentido. E como é que eu vou calcular a margem, pessoal? Só para lembrar, tem várias maneiras de calcular a margem, tá bom? Eu gosto de usar a venda, o custo e dividir a diferença pela venda. Como é que isso funciona? Da seguinte maneira, igual, eu vou abrir parênteses e então vou fazer venda menos custo, fecho parênteses, tudo isso dividido pela venda. Enter. Eu gosto de fazer a margem dessa forma, mas é você que vai ver se faz sentido, tá bom? No seu dia a dia. Deixa eu colocar isso aqui em porcentagem. Pronto, ó, 20% de margem. E agora também algo interessante de se fazer é, clica nesse 20% e aqui na formatação condicional, você pode clicar em escala de cores e pegar, por exemplo, a primeira opção. O que a primeira opção faz? A maior margem fica de verde e a menor fica vermelha. Assim você tem uma escala e sabe os produtos que estão te dando mais margem e os que estão te dando menos margem. Finalizado, vamos selecionar tudo que fizemos e dá para fazer algo bem legal que seria centraliza tudo aqui no alinhamento, ó, para ficar bem mais fácil de visualizar. Você também pode clicar aqui em bordas. Dá para aumentar um pouquinho o nome do produto. E selecionando tudo de novo, pessoal, podemos vir aqui no inserir tabela. Vamos transformar essa informação numa tabela e sim, vou deixar marcado que a minha tabela tem cabeçalho e clicar no OK. Por que é interessante ter uma tabela no Excel? Porque agora sempre que inserirmos uma nova linha, um novo produto, a tabela já puxa para baixo as informações que fizemos. O cálculo do lucro, o cálculo da margem com a cor automática. Olha só um exemplo. Cadastrei um novo produto na mesma data, dia 20/1/2026. Enter. Agora esse produto ele foi um mouse sem fio. Enter. A marca dele é a marca Mouse 123 e o fornecedor foi a loja 321. O custo unitário foi R$ 90 e eu estou planejando vender por R$ 100. Nossa, mas aí vai dar só 10% de margem, então peraí. Então a venda unitária que eu estou planejando vai ser 115. Legal, agora deu 22 de margem, ficou mais legal. Então olha que interessante, sempre que você clicar na próxima linha, na linha vazia, e começar a inserir informações, essas duas colunas de cálculo que fizemos já são automaticamente calculadas para você. Então é assim que a gente vai usar essa planilha de produtos. É aqui que a gente vai registrar todos os produtos que vamos vender. E o legal é que dá para a gente saber quando foi atualizado, o valor de custo, o valor de venda, lucro, margem, e assim tem tudo centralizado. E também o fornecedor, né? Agora que temos então imprimir e produtos, vamos criar mais uma aba, botão direito, renomear, para poder cadastrar, pessoal, os nossos clientes, seguindo o mesmo princípio, a mesma lógica dos produtos. Podemos começar com as informações como data de atualização, algo bem parecido com o que fizemos antes, porque assim a gente sabe quando que foi atualizado o cadastro de cada cliente. Podemos ter o nome do cliente, e pode ser também o nome da empresa, caso você venda para empresas. Aí podemos ter aqui o CNPJ ou o CPF. Também podemos ter o telefone, o e-mail e o endereço. Enter. Vou aumentar um pouquinho essa coluna A. E vamos dizer que no dia 20/1/2026, eu esteja atualizando aqui e fazendo o cadastro de um cliente.
O nome do cliente eu vou colocar aqui, ó, João Paulo. Vou colocar aqui o CPF, CNPJ. Posso aumentar bastante essa coluna. Vou colocar aqui o telefone. Vou colocar aqui um e-mail. E vou colocar aqui também o endereço. O endereço, pessoal, pode ser um endereço completo mesmo. Você pode colocar rua, bairro, você pode colocar complemento e assim vai, tá bom? Então dá para colocar um endereço aí bem completo. CEP, colocar aqui também, enfim. Feito isso, vamos selecionar tudo e centralizar essas informações para ficar mais organizado e colocar bordas e inserir uma tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalho e ok. Agora temos duas tabelinhas, uma com os clientes e outras com os produtos. Agora, onde que a gente vai usar essas duas coisas, os produtos e os clientes? Vamos usar nos pedidos. E tudo que a gente colocar nos pedidos, automaticamente já vai dar para imprimir por aqui. Então deixa eu criar uma nova planilha, clicando nesse botãozinho de mais, botão direito renomear, e agora eu vou chamar de pedidos. Enter. O que a gente vai ter aqui nos pedidos, pessoal? Vamos ter várias informações e aqui é muito importante prestar atenção porque tem um detalhezinho importante de como que a gente vai fazer o cadastro desses pedidos. Porque lembra daquele detalhe que eu falei? Tem um pedido que é o pedido 1024. Esse aqui é um pedido. Só que um pedido, ele pode ter vários itens, você concorda? Pode ter o item A, o item B, o item C, o item D e assim vai. Ou seja, todos esses itens fazem parte do mesmo pedido. Como que a gente faz isso? Como que a gente registra um único número de pedido que tem vários itens dentro dele? Vamos aprender isso também, porque é muito importante. Isso daqui é questão de organização. E depois isso vai fazer muita importância na hora de imprimir estes pedidos. Porque aqui temos, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Ou seja, todos os produtos dentro de um único pedido. No pedido, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, pedido, que vai ser um número mesmo. Depois vamos ter as informações como data do pedido, data da entrega. Vou colocar aqui o cliente, que vai ser a partir daquela lista que cadastramos, o produto, que também vai ser a partir daquela lista. Vamos ter aqui agora a quantidade do produto, o valor unitário e o valor total. Podemos ter também o frete e um status. Bom, vamos com calma. O que a gente vai colocar no pedido, pessoal? No pedido você vai colocar um número qualquer. Você vai começar com o número que você quiser. Quero começar com o número 1000. Quero começar com o número 1. É você que decide. Eu vou começar com o número 1. Enter. Esse pedido número 1, vou aumentar um pouco a coluna B. A data dele é a data de hoje. Exemplo, 20/1 de 2026. Enter. E a data de entrega estimada é no dia 29/1 de 2026. O cliente, ele vai ser o cliente que eu já cadastrei anteriormente. Mas eu vou ter que ficar digitando toda hora o cliente, sendo que eu já cadastrei ele? Não. A gente pode usar aqui uma lista no Excel para selecionar aquele cliente que a gente cadastrou, ou qualquer outro cliente que foi cadastrado. Para isso, pessoal, o que você vai fazer? Podemos usar aqui no Excel de modo bem simples e objetivo, fazer uma lista. Então é só clicar aqui em cima em dados. Lembrando, tem outras maneiras de fazer isso. Uma lista automática que atualiza com novos nomes, enfim. Aqui eu vou mostrar a maneira bem simples e objetiva para você fazer isso sem complicação. Mas não é a única maneira de fazer, tem outras maneiras. Dados. Aqui na direita eu venho em validação de dados e clico na primeira opção, validação de dados. Eu vou escolher, pessoal, ao invés de qualquer valor, lista. E aqui dentro da lista eu vou clicar nessa setinha para cima e vou ir lá nos clientes e vou selecionar os clientes que eu cadastrei. Professor, mas só tem um cliente. Tudo bem, mas faça o seguinte então, clica e arrasta um pouco para baixo. Tá vendo que eu selecionei desde o primeiro cliente e um pouquinho para baixo? Você pode fazer a mesma coisa. Professor, mas eu tenho 150 clientes. Eu tenho 1000 clientes. Eu tenho 10.000 clientes. Tudo bem, o que você vai fazer? A primeira célula sempre vai ser a mesma. Por quê? Porque aqui a primeira célula é onde vai ter o primeiro cliente. Mas qual é a última célula? Ela pode mudar. Pode ser 500, 1000, 1500. Vai aumentando, certo? Então, pessoal, aqui nessa lista que você fez, o meu eu selecionei até a linha 12. Até a linha 12. Eu vou tirar esse 12 e vou colocar, por exemplo, 2000. E dar um Enter. Por quê? Porque agora eu consigo cadastrar até a linha 2000, que vai sempre aparecendo para mim. Se eu precisar de mais linhas, é só mudar esse intervalo. Colocar 3.000, 5.000, 10.000. Ok? Pronto. Quando eu clico agora no cliente, eu já posso escolher um dos clientes que eu cadastrei anteriormente. Já vai aparecer aqui. O produto eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui em dados, qualquer valor troco para lista, setinha para cima,
venho no produto, seleciono aqui os produtos, e aqui também vou selecionar bastante, ó, umas 2.000 linhas. Enter e OK. Mesma coisa que fizemos. Aqui eu estou vendendo um notebook. Uma quantidade. E qual que é o valor dele, pessoal? O valor também dá para a gente fazer utilizando uma fórmula automática, porque a partir do produto ele já retorna o valor. Só que tem um problema de fazer dessa forma, né? Hoje o notebook ele custa R$12.000 para vender. Venda 12.000 de venda. Se algum dia atualizar esse produto aqui, eu não quero que atualize os pedidos antigos, os pedidos retroativos. Então eu acho mais fácil. Vê lá o preço e já coloca aqui, ó. Tá bom? Valor total vou fazer igual, unitário, asterisco, que é o vezes a quantidade. Enter. Posso selecionar tanto o valor quanto o frete e colocar em dinheiro. Digamos que esse pedido vai ter um frete de R$15. Posso dar aqui um Enter e pronto. E o status, ele vai ser algumas opções. Então vamos aqui em dados, validação de dados. Qualquer valor vou trocar para lista, mas agora é eu mesmo que vou digitar aqui as possibilidades. Dentro do status, eu quero ter as possibilidades como orçamento, ponto e vírgula. Aperta aí o símbolo do ponto e vírgula, porque agora eu vou colocar mais uma possibilidade dentro da minha lista, que vai ser pedido, ponto e vírgula, e por fim cancelado. E dou um OK. Agora eu posso clicar aqui no status e escolher uma das opções. Digamos que isso aqui mesmo já seja um pedido. Como já é pedido, eu queria que ficasse de verde. Então eu venho aqui na página inicial, formatação condicional, regras, é igual a. Toda vez que eu tiver, pessoal, um status que for igual a pedido, eu vou pintar ele de verde. OK. Só que e se fosse um orçamento? Posso pintar de amarelo. Formatação, regras, é igual a orçamento. Vamos pegar aqui o amarelo. OK? E se fosse agora o cancelado? Eu poderia pintar ele de vermelho. Cancelado. E dar um OK. Pronto. Assim eu já consegui criar os 3 status e ainda coloquei cores automáticas. Mas, professor, tem uma dúvida. E quando eu tiver um novo pedido? Ou melhor ainda, dentro desse pedido 1, eu tenho mais um item, que é um outro produto que o próprio João comprou. Ou seja, o mesmo cliente, o mesmo pedido comprou vários produtos. Como é que eu faço? A gente vai ver isso agora, tá bom? Deixa eu só selecionar tudo que fizemos, dar uma centralizada, colocar aqui no inserir, tabela e clicar no OK. E também, pessoal, na página inicial você pode colocar bordas, se você quiser. E aqui na design da tabela, você pode pegar uma corzinha diferente, ó. Porque a gente só está usando cor azul, né? Até o momento. Azul, 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 azul. Dá para você pegar algo diferente. Vou pegar aqui um azulzinho. Para todo mundo. É isso aí. Eu vou ter que cadastrar o mesmo pedido número 1. Por quê? Porque é o mesmo cliente que comprou vários produtos. Como é que você vai fazer isso? Uma sugestão é você usar a tecla de atalho Ctrl D. Ctrl D. Este atalho do teclado. Ctrl D. Como? Pedido é o mesmo, certo? Então você clica na célula de baixo, Ctrl D. Data também é igual, entrega, cliente, produto. Não, diferente. Então clica e escolhe o outro produto. Comprou aqui 5 quantidades desse produto. Deixa eu colocar aqui 5. E o valor unitário, vamos aqui ver. Unitário é 115. Pronto. 115. Já deu aqui o valor total. E o frete. Frete ainda é 15. Então sim, tá, pessoal? Você vai repetir as informações. O frete é 15, então fica 15 em todas as linhas. O status é pedido, então é pedido em todas as linhas. Se esse pedido aqui do João, que é o único pedido que ele fez, é o pedido 1, só que tem 2 linhas. Por quê? Porque ele comprou 2 produtos diferentes. Se o pedido fosse um orçamento, ele ainda está orçando. Você ia deixar tudo como orçamento. E assim vai, tá bom? Então é bem simples, é só você copiar e colar as linhas iguais, uma embaixo da outra. Agora, como que eu posso fazer para esse pedido do João e todos os outros pedidos aparecerem aqui nessa aba de imprimir? É aí que vem o truque, né? É aí que vem o Excel um pouquinho mais avançado. A gente vai usar aqui uma fórmula PROC-V, mas um PROC-V convencional não vai funcionar. Por quê? Porque a gente vai precisar usar um PROC-V para vários resultados. Como assim? Você concorda que o pedido número 1, se eu fizer um PROC-V do número 1, ele vai retornar apenas o notebook. Mas não é só o notebook. É o notebook e também o mouse. Então é 2 coisas que tem dentro desse pedido. Como que a gente retorna todas as possibilidades? É aí que vem a utilização de um PROC-V um pouco mais avançado. Como que dá para a gente fazer isso, pessoal? A gente vai precisar de 2 ajustes. Mas isso é necessário, tá bom? Para fazer com o PROC-V. Também daria para você utilizar, que é até mais fácil, a fórmula filtro.
mas eu não sei qual a versão do seu Excel. Então pode ser que você não tenha a fórmula filtro. Então não vai funcionar. Então eu prefiro te mostrar uma maneira que funciona para todo mundo do que ficar criando soluções que só funcionam no Excel mais recente, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui nos pedidos, eu vou usar essa última coluna. Ou ainda, para ficar mais fácil, vamos usar essa coluna aqui, ó, entre A e B. Clica na coluna B, logo do lado do pedido, botão direito inserir. Pronto. Essa coluna você vai chamar ela de pedido, ou de... coloca um hashtag, coloca um ID, enfim, só para a gente ter aqui o pedido, tá bom? Pode ser pedido 2, enfim. Eu vou pintar essa coluna de uma cor diferente, ó, pintar de um cinza, para que assim a gente saiba que essa coluna é uma fórmula. O que essa fórmula vai fazer? Tá vendo que esse aqui é o pedido número 1? Então ele vai ser o pedido 1.1. O pedido de baixo vai ser o pedido 1 também, mas ele é 1.2. O que isso vai nos ajudar? Sempre que a gente tiver aqui no imprimir, a gente vai imprimir primeiro os IDs. 1.1, depois 1.2, 1.3 e assim vai. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? O pedido que eu vou escolher para imprimir, talvez eu precise escolher ele aqui do lado, tá bom? Então vou pegar uma célula e escrever assim, ó. Selecionar pedido. 2 pontos, Enter. Posso até aumentar bastante essa célula, seleciono tudo aqui. Coloco aqui bordas, deixar de amarelo para chamar bem a atenção. E esse selecionar pedido, ele vai ter que pegar todos os pedidos que eu cadastrar anteriormente. Então vamos lá, digamos que eu quero o pedido número 1 para imprimir. Ele vai ter que pegar tudo que é referente ao pedido 1. Então aqui, pessoal, esse dele vai fazer a seguinte matemática, ó. Igual, pega esse número 1, e então ele tem que travar esse número 1. Por quê? Porque sempre vai ser o número 1. Então vou apertar aqui a tecla F4 do meu teclado. F4. Pronto. Travou aquele pedido lá em cima. E aí eu vou usar o E comercial, que é esse símbolo que você está vendo aqui, ó, E comercial. Abre aspas, ponto, fecha aspas. E comercial de novo. E pega esse número 1 aqui do lado. Enter. Agora você clica nessa célula e arrasta para baixo. Pronto. Então é isso aqui que a gente vai usar para conseguir pegar todos os pedidos. Você pode até deixar uma corzinha mais suave, um cinza mais clarinho, para não chamar muita atenção. E aqui nos pedidos a gente vai fazer uma mesma sequência, tá vendo? Que tem um pedido 1.1 e 1.2. O 1.1 vai aparecer aqui, ó, 1.1. E 1.2 está na linha de baixo. Então pronto, a gente conseguiu mudar e fazer pedidos, mesmo que seja o mesmo pedido, a gente consegue retornar todos os produtos desse pedido. E aqui no pedido, se eu colocar número 5, aqui embaixo também fica, ó, 5.1, 5.2, 5.3 e assim vai. Para que também possamos deixar aqui de modo automático, podemos usar uma fórmula no Excel. Então vamos lá fazer essa fórmula funcionar. E só um pequeno ajustezinho antes da gente começar. Clica na primeira linha dessa tabela, botão direito, inserir. Sim, para que a gente possa inserir uma linha vazia aqui em cima. Isso é necessário, pessoal, porque o Excel acontece algum probleminha com ele, algum bugzinho, que, à medida que a gente vai adicionando pedido, essa contagem, essa numeração dos pedidos pode bagunçar. Mas aí quando a gente adiciona uma linha em cima, isso não acontece mais. Então o que a gente vai fazer com essa numeração aqui do pedido? Eu vou clicar na primeira célula e então, igual, vou colocar o número 1 que já tenho aqui do lado, mas calma, não clica em nada. Você vai só referenciar as células. A célula que eu tenho aqui do lado é a A3. Célula A3. Então eu coloco A3, E comercial, abre aspas, ponto, fecho aspas, E comercial. Ou seja, estamos fazendo o mesmo padrão que fizemos antes. Mas agora vamos usar aqui uma fórmula que é o conte.c. 2 cliques, 1, 2 para selecionar. O intervalo que vamos utilizar, pessoal, ele vai começar aqui em cima, no A1. A1. E é muito importante você apertar já agora a tecla F4 do seu teclado, para travar esse intervalo. Aí você coloca 2 pontos. E então vamos usar um intervalo agora que está aqui do lado, que é o A3. A3. Beleza. O que isso vai fazer? É uma contagem, desde a primeira célula até a célula atual, de quantas vezes aparece o pedido 1, que vai ser o nosso critério. Se ele aparecer apenas uma vez, vai ficar 1 ponto uma vez. Na próxima vez que aparecer, vai ficar 1 ponto segunda vez. E assim vai. Assim a gente consegue ter essa numeração. Ponto e vírgula. Vou pegar novamente o A3. Fecho parênteses e dou um Enter. Pronto. Se eu colocar um pedido novo, que é o número 2, Enter, ele já renomeia aqui o pedido para mim, falando que esse é o pedido 2 de 1, 2.1. Se eu colocar aqui um monte de número 2, olha que legal.
ele vai fazendo a contagem para mim, ó, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 e assim vai. Mas deixa eu remover isso daqui, botão direito, excluir. Pronto. Voltando aqui agora no imprimir, já dá para utilizar e poder retornar aí os produtos referentes a cada um desses pedidos. O primeiro produto, como que a gente pode fazer? Igual, procv, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O valor que eu estou procurando, pessoal, é o valor que eu tenho aqui do lado, ó, naquele número cinza do ID. Ponto e vírgula. A tabela a qual eu procuro esse produto vai estar aqui, ó, pedidos, e eu pego desde a coluna B até a coluna do produto. Ponto e vírgula. Agora a fórmula vai pedir para mim qual é a coluna que eu quero retornar. Bom, a coluna que eu selecionei não são essas daqui, ó. Então aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ah, eu quero a quinta coluna, produto. Então, 5. Ponto e vírgula. E agora eu quero uma correspondência exata. 1, 2 e dou um Enter. Pronto, olha lá. Aqui ele já conseguiu. Opa, peraí, por que não retornou nada? Ah, por causa daqui, ó. Tem pedido 5? Não tem. Então vamos colocar 1. Enter. Agora sim, ó. Agora retornou certinho o produto que a gente tem. E para evitar qualquer tipo de erro, 1, 2, lá no começo, depois do igual, a gente pode usar a fórmula C erro. 1, 2, tudo que tiver dentro aqui do C erro, como exemplo procv, se ele der algum erro, então lá no final eu coloco assim, ó, ponto e vírgula, abre e fecha aspas e fecha parênteses. Ou seja, se tiver erro, ele fica vazio, não mostra nada, ao invés de mostrar erro. Enter. Pronto. Agora dá pra gente pegar essa fórmula que a gente fez, clica nela, e aí você pode copiar utilizando Ctrl C e depois colar usando Ctrl V. Ó, copia, cola, 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 cola. Pronto. Agora já vai listar todos os produtos que você tem a partir do pedido que você especificou aqui em cima. Dá para fazer isso também para a quantidade e para o valor. Para fazer isso para a quantidade, pessoal, vamos usar novamente um procv, igual a gente já usou antes. Porém, vamos mudar. E ao invés de usar a coluna número 5, vamos usar agora a coluna 6 e depois a coluna 8, certo? Que é o valor total. E também vamos usar o frete, né? Que vai ser uma coluna lá para o final. Mas vamos lá, fazer mais uma vez e depois eu vou já pausar o vídeo, fazer o valor total e também o frete. Quantidade vai ser igual, procv, 2 cliques, 1, 2, valor procurado. É esse valor ali da esquerda, o número, ponto e vírgula. Matriz tabela vai ser os pedidos, desde a coluna B até a coluna da quantidade, ponto e vírgula. Eu quero retornar a coluna 6, que no caso é a quantidade, ponto e vírgula, e uma correspondência exata. Enter. Beleza, ó, já conseguiu retornar certinho. E agora fazer a mesma coisa, pessoal, para o valor e também pro frete. E também, depois, o que a gente vai precisar fazer? Também para o cliente, e assim vai, tudo procv, né? Mas um detalhe interessante, o frete a gente pode usar qualquer um desses valores, porque o frete ele se repete, concorda? Para todas as linhas, ó. Pronto, pessoal, fiz aqui o procv do frete, utilizando, ó, este número aqui do lado. A quantidade a gente fez junto, e o valor também eu já fiz. Mas, enfim, pessoal, é tudo procv, igual a gente aprendeu. A gente vai repetir de novo, de novo, de novo. Para fazer o procv do cliente, como é que a gente vai precisar fazer? A mesma coisa. Então, vou usar essa célula para fazer um procv. Porém, o endereço, o CNPJ e o telefone vai ser um pouquinho diferente. Ó. Deixa eu deletar. Como é que vai funcionar isso? Vai ser igual um procv 1, 2, a partir do valor que eu tenho aqui em cima, ó, do nome do cliente. Ou seja, o nome do cliente vai ser um procv, buscando os pedidos. E a partir do nome que tiver aqui, ele busca o endereço, o CNPJ e o telefone, que também vai ser um procv, mas do cadastro do cliente. Então vamos fazer junto essa parte. Ponto e vírgula, matriz tabela. Tá aqui, ó, clientes, e vou selecionar desde o nome, clico na coluna, até o endereço. Ponto e vírgula. Qual que é a primeira informação que a gente precisa? Ixi, pior que eu não lembro. Será que é o CNPJ? Então vamos colocar o número 2. Por quê? Porque é a segunda coluna. Lembrando, a primeira coluna que a gente seleciona é o cliente. Depois 2, 3, 4, assim vai. 2, ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata. 1, 2, e dou um Enter. Pronto, ó. Ah, na verdade não, né? Era um endereço. Então, peraí. O endereço, pessoal, é a coluna 5. Então aqui eu vou colocar o 5. Aqui no final. Enter. E o cliente, o que ele vai ser? Igual um procv do valor procurado, que pode ser qualquer valor que a gente tem aqui do lado, ponto e vírgula, usando, ó, os pedidos, desde a coluna B até o cliente, coluna E, ponto e vírgula. Agora eu quero a coluna 4, que é onde eu tenho o cliente,
ponto e vírgula, uma correspondência exata. 1, 2, Enter. Pronto, ó, legal. Então, a partir do nome do cliente, a gente retorna endereço, CNPJ e telefone. E para que a gente possa fazer, pessoal, data do pedido e data da entrega, é o mesmo processo também. Porém, aqui tem a questão da formatação. Então, vou te mostrar. Igual, procv, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O valor que eu procuro é esse valor aqui, ó, 1.1, por exemplo, tanto faz, ponto e vírgula, matriz tabela. Tá aqui, ó, nos pedidos, e vou selecionar a coluna B e a coluna C, ponto e vírgula, e quero retornar a segunda coluna, 2, ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata, 1, 2, e dou um Enter. Tá vendo que retornou aqui a data? Mas a data está um pouco diferente do que a gente está acostumado. É a formatação. Então, clicando na página inicial, geral, setinha para baixo, e colocando em data abreviada, a gente consegue retornar a data correta. E aí fica tudo certinho. Então aqui agora, pessoal, o nosso pedido está tudo funcionando, o nosso orçamento. E finalizamos. Agora, à medida que você for cadastrando pedidos, clientes, produtos, você já vai conseguindo usar o orçamento e também imprimir. Como que a gente faz para imprimir? Você vai dar aqui um Ctrl P, vou até escrever na tela, ó, Ctrl P para imprimir, e ele vai aparecer para você. Ih, professor, mas ficou tudo desconfigurado. Então, pera, vamos voltar e vamos clicar nesse botãozinho aqui, ó, aqui de baixo. Opa, fica um pouco ruim de ver, né? Então, peraí. Então, lá em cima, vamos clicar em exibir e aqui, ó, visualização de quebra de página. Pronto, ó. Você vai, pessoal, pegar essas linhas na cor azul e vai trazer para dentro, deixando só o seu orçamento aparecendo, ó. Tem linha aqui em cima também, ó. Puxa ela para baixo e linha aqui do lado, ó. Puxa ela para dentro. E essa linha pontilhada, se ela aparecer, você tem que se livrar dela, jogar ela para o canto. Por quê? Porque é a quebra da página. Eu não quero ter quebra. Pronto, perfeito. Agora, aqui mesmo no exibir, vamos voltar para o modo normal. Quando você apertar o Ctrl P de pato para imprimir, você consegue ver certinho o seu orçamento, ó, dentro da folha. E aí já fica pronto e perfeito para você poder salvar em PDF, salvar, imprimir, mandar por WhatsApp e assim vai. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Espero que possa ter te ajudado bastante e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.